Aleluia. Aleluia. Você está bem? Você está bem? Você já recebeu de Deus hoje? Amém? Não sei se você estava prestando atenção, mas o Senhor falou conosco hoje que nós vamos alcançar lugares mais altos. Que nós vamos a lugares maiores. Você ouviu? Amém? Pois sabe, queridos, quando nós ouvimos uma palavra inspirada da parte de Deus, nós precisamos agarrar essa palavra. Nós precisamos tomar posse dela e dizer: é comigo que Ele está falando, eu pego isso para mim. Amém? Nós estávamos cantando aqui o quanto nós somos abençoados. Cante com convicção: eu sou abençoada. A mão do Senhor é sobre nós. Amém? Aleluia. Você pode sentar. Oh, Deus é bom. Amém? Deus é bom. E Ele fala conosco em todo o tempo. Uma vez eu conversava com uma amiga nova convertida, não aqui, e ela estava entristecida porque em muitos cultos nossos, as pessoas eram usadas em profecia a outras pessoas, e ela nunca tinha recebido uma palavra específica, assim, diretamente da parte de Deus com ela, e ela estava triste porque Deus não falava com ela. Eu digo: Deus está falando com você todo o culto. Então, nós precisamos ouvir, aprender a ouvir, receber da voz do Senhor em todo o tempo. No momento da música, nós estamos cultuando, entregando nossa adoração ao Senhor e recebendo dEle através da unção que está sobre a vida das pessoas que estão aqui. Amém? Aleluia. E sabe, Deus tem formas muito peculiares de falar conosco. Eu estava orando há algum tempo a respeito de algumas situações na minha vida e de outras pessoas. E semana passada, o nosso pequeno, o nosso Rafa, fez 13 aninhos. Então, eu já não posso dizer que eu tenho uma criança em casa, eu já tenho agora, oficialmente, 2 adolescentes. Com muita relutância, mas 2 adolescentes. E quando nós estávamos combinando, nós entregamos um presente surpresa ao Rafa, que era algo que ele queria há muito tempo, que era um PC Gamer. Os brinquedos de hoje são diferentes, não é? E nós estávamos combinando a compra desse computador, e o Gabriel, que é mais instruído do que nós, estava a me orientar acerca dessa compra, e eu procurando um ecrã, assim que fala, né? Um monitor, que fosse grande. Eu lembro que eu falei assim: Gabriel, se é para termos um ecrã grande, usamos a TV, porque tem uma TV no quarto dele que está inutilizada. Aí o Gabriel: mãe, não funciona assim. O tempo de reação da TV é muito lento. E eu olhei assim: como assim, tempo de reação? Não é? E aí ele foi me explicar que existe um tempo de reação entre o comando que é disparado no processador e o que o monitor recebe. E para quem joga, esse tempo precisa ser muito curto, porque senão eles se atrapalham lá e perdem os passos lá deles. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei: uau, o tempo de reação não pode ser lento. E isso ficou no meu coração, porque eu vinha fazendo alguns apontamentos de coisas que encaixavam nisso. E aí eu comecei a orar mais sobre isso. Em Salmo 119, no versículo 60, o salmista diz assim: eu tive pressa em cumprir os teus mandamentos. Há uma versão que diz: eu apressei-me em guardar a tua palavra, os teus mandamentos. Mas ele fala de pressa sobre sermos praticantes da palavra. Você está aqui? Amém? Então, eu quero falar com você essa noite sobre tempo de reação. O quão rápido nós estamos reagindo à palavra que recebemos, aquilo que o Senhor está dizendo para nós, seja de uma forma específica direcionada para a minha, para a sua vida, sobre a nossa carreira, sobre a nossa jornada, seja de uma forma geral sobre aquilo que a palavra já diz a nosso respeito, mas o quão rápido nós estamos reagindo a isso e colocando isso em prática. Amém? E aí, eu pesquisando sobre isso, vou colocar meu inglês para jogo aqui, existe algo chamado reaction time. Deu certo? No esporte, em 2 esportes específicos que eu pesquisei, um é a Fórmula 1. Alguém gosta de Fórmula 1 aqui?
Ok. Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. Na Fórmula 1, existe algo como o tempo de reação, que é o tempo que o piloto leva para reagir e largar. O processo de largada, quando os pilotos estão ali alinhados no grid, como eu aprendi, grid, né? Eles estão ali. Quem não entende, como eu, grid é quando eles estão parados para esperar para sair, para receber a largada e sair. Ali tem umas luzes à frente, e essas são 5 luzes, e elas vão apagando, vão acendendo uma a uma. Tem um tempo de distância em que uma acende após a outra, e quando as 5 acendem, elas apagam de uma vez, e esse é o sinal de largada. E enquanto elas estão acendendo, os pilotos estão aqui, prontos para, na hora que elas apagarem, eles largarem. E esse tempo de reação precisa ser muito rápido, porque ele pode ser crucial para o resultado da corrida. Eu pesquisei e o tempo de reação de um piloto de Fórmula 1 é de 0,2 segundos. É muito rápido, certo? E eu fui pesquisar também e encontrei um tal de, para que eu não erre o nome, Valtteri Bottas, vamos falar de Bottas, que ele ganhou o Grande Prêmio da Áustria em 2019, quase que exclusivamente porque o tempo de largada dele foi quase que perfeito. Ele corria pela Mercedes e ele era o segundo do grid, ou seja, ele não largou em primeiro. A primeira posição era do Hamilton, mesmo quem não é da Fórmula 1 sabe, já ouviu falar desse nome, mas ele teve um tempo de largada quase tão perfeito que ele assumiu uma posição logo na largada e ele manteve uma estratégia durante a corrida que ninguém conseguiu superá-lo. E ele tirou o primeiro lugar, que chama de pole position. Certo? Então, sabe, queridos, o tempo em que nós reagimos, o tempo de reação, é o tempo que aquele indivíduo leva para reagir a um estímulo que ele recebe. Certo? E nós temos recebido um estímulo aqui em todos os cultos. Amém? Em todos os cultos, a palavra de Deus é ministrada sobre a minha e sobre a sua vida. Nós tivemos, no último mês, em julho, todas as quartas-feiras, nós ouvimos uma ministração sobre fé. Nós tivemos, na quarta passada, uma ministração feita pelo Diogo, onde ele falou sobre os fundamentos básicos da vida cristã. Um deles é a vida de fé. Nós tivemos um domingo uma ministração do nosso pastor Guilherme, onde ele falava sobre sermos intencionais, sobre reagirmos com intencionalidade àquilo que Deus quer, àquilo que Deus nos diz. Em todos os cultos, nós temos recebido uma boa palavra. Diga, a palavra de Deus é o estímulo. A palavra de Deus é o estímulo. E sabe que nós precisamos ser rápidos em reagir a essa palavra, em reagir àquilo que nós temos ouvido, o reagir é o colocar em prática. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 26. Mateus 7, 24 e 26. Aleluia! Nós precisamos, queridos, dar uma resposta intencional à palavra que nós temos recebido. Amém? Você sabe que o que faz a diferença, essa passagem que nós vamos ler, ela fala sobre o homem que firmou a sua casa na rocha e o homem que firmou a sua casa, construiu sua casa sobre a areia. É a canção do UDI, né? Não construa sua casa na areia. Vamos ler. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e... Vou de novo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e... será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí salta para o versículo 26, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não sei se você percebeu, a diferença entre um e o outro não é o ouvir.
A diferença entre um e o outro é que um ouve e pratica, e o outro ouve e aquilo fica ali guardado com ele, mas ele não coloca aquilo em prática, não coloca aquilo em execução. Você está aqui? Amém? Sabe, você pode ir para qualquer palestra de coach, você pode ir para qualquer palestra motivacional, mas só existe uma fórmula para o sucesso de acordo com a Bíblia. É você meditar na palavra do Senhor, guardar ela no seu coração e colocá-la em prática todos os dias. Nada supera isso. Amém? Sabe, queridos, e eu gostaria de falar sobre como nós colocamos em prática a palavra do Senhor em 2 aspectos diferentes. Eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, já recebeu alguma palavra específica da parte de Deus em algum momento da nossa vida. Seja uma promessa, seja um id, ou algo como você vai para determinado lugar, eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer prosperar, eu vou te dar alguma coisa especificamente direcionada a você. Mas ainda que você diga assim, não, eu acho que eu nunca recebi uma palavra específica para mim, a palavra de Deus, ela está cheia de promessas que são para a minha e para a sua vida. Nós cantamos aqui, nós somos abençoados, amém? Nós nascemos de novo, e uma vez que nascemos de novo, diga, eu sou curado, eu sou livre, eu sou próspero, amém? Então, nós precisamos começar reagindo com essas verdades. E isso precisa ser rápido. Existem situações que se levantam na vida do cristão e que ele não pode ser letárgico em reagir. Tá, a Bíblia fala que o dia mau ele chega, sim, mas não diz que você precisa se conformar com ele. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós precisamos resistir ao diabo na fé. E ele vai fugir de nós. Nós temos um exemplo bíblico em que Jesus estava no barco, e ele adormeceu, e começou uma tempestade. E os discípulos, eles estavam atordoados, como que faz aquilo, não queremos acordar o mestre, até que não teve jeito. Eu não sei se você sabe, mas a tempestade, ela é um fenômeno natural. Sim? Hoje sabemos que muitas coisas que são fenômenos naturais são acelerados por causa de processos decorrentes da mão do homem, mas é um fenômeno natural, onde, naturalmente falando, nós não temos ingerência sobre aquilo. Mas Jesus levantou, e ele disse o quê? Aquieta-te. E a tempestade aquietou-se. Sabe, queridos, que existem situações no nosso dia a dia que elas se mantêm porque nós não ousamos nos levantar e dizer, aquieta-te. Embora estejamos em todos os cultos aqui recebendo uma palavra de que nós somos posicionados em Deus, de que nós temos a mão dele sobre nós, de que nós temos o nome de Jesus, que é a autoridade dele na nossa mão, mas falta-nos agir. Eu lembro de um episódio, a gente já fez muita coisa como família, e a gente teve uma loja, um tempo atrás, de acessórios femininos. E a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, era difícil gerir tudo aquilo, e final de ano, todos os recursos da loja, eu fiz uma compra para o Natal, e eu não sei se você sabe, mas as vendas do Natal é o que abastece o comércio por muito tempo. Então, todos os nossos recursos estavam naquela compra, e na pressa, eu fiz uma coisa errada, que foi pedir o envio sem seguro. E um dia eu esperando a mercadoria já atrasada, eu recebi a notícia de que a mercadoria tinha sido extraviada. E nada tinha sido recuperado. Eles não sabiam onde estava como extraviada. E como eu não tinha pago seguro, eu ia receber os custos dos portes, do envio. Olha, eu tinha rema, conheci essa palavra, cresci dentro da igreja. Eu acho que poucas vezes na vida lembro de eu ter me abatido de tal forma. Eu lembro que eu saí da loja, fui para minha casa, a minha mãe estava em casa, e eu entrei, eu não conseguia falar com a minha mãe, eu não sabia o que a gente ia fazer. Enfim, entrei para o quarto, ela me ofereceu almoço, eu não quis almoçar, e ela foi tentar entender o que tinha acontecido. Eu mencionei, a minha mãe, alguém já conheceu ela aqui, ela é uma baixinha, pequenininha, e quando ela se exalta, ela fica vermelha, parece uma panelinha de pressão, parece que vai... E aí a minha mãe, cheia de fé, ela falou assim, filha, o que está acontecendo com você? Você tem Deus, você dá o dízimo, você vai deixar o diabo fazer isso com suas coisas?
E aí aquilo me confrontou. Eu me senti desafiada. E eu disse assim, realmente, eu não abri porta nenhuma que desse legalidade ao inimigo para tocar nas minhas coisas, para tocar nas minhas finanças, para tocar nos nossos recursos. Só que a forma como a minha mãe reagiu em fé me confrontou. E aí ela se levantou e falou, Satanás, no nome de Jesus, onde quer que você tenha colocado a mercadoria da minha filha, você vai devolver agora. Queridos, isso me encheu de um temor e de uma fé que eu só concordava com ela. Eu digo, amém. E aí voltei para a loja. E o pensamento de que não tinha dado certo ficava querendo vir o tempo todo. Mas eu dominei o pensamento com a palavra. Nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos para não deixar que a nossa boca fale dúvida e incredulidade. Amém? E aí, toda vez que um pensamento queria vir, de que não sei se funcionou, eu começava a cantar, eu começava a recitar um versículo, até que veio uma nota dentro de mim. Consulta o rastreio. Aí, a nota de dúvida. Melhor não, porque se não tiver dado certo. Aí eu falei, não, eu vou agir em fé. E eu consultei. E como, eu não sei, mas a mercadoria estava a caminho da loja. E ela foi recuperada. Então, às vezes, há situações que nós só precisamos reconhecer que ali é uma fronte do inimigo, que não há legalidade, que aquilo deve ser repreendido com a palavra e nos posicionarmos. Isso é reação. Existem situações na minha e na sua vida que elas podem estar se perpetuando porque não estamos reagindo conforme a palavra. Sabe, se você voltar lá no Velho Testamento, lá na história de Elias foi um profeta do Antigo Testamento. Havia um rei sobre Israel chamado Acabe. Esse rei ele se casou com uma mulher de uma outra nação, de uma nação pagã, chamada Jezabel. E a Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Elias se levantou, porque ele estava enfurecido com aquilo, porque o zelo pelas coisas do Senhor o tomavam, e Elias avisou para que Acabe que nenhuma gota de chuva cairia sobre a terra, segundo a palavra dele. Se você buscar ler essa história, você não vai encontrar na Bíblia Deus mandando Elias dizer para Acabe que aquilo aconteceria. Mas Elias sabia quem era o Deus que ele servia. E ele sabia que Deus estava sendo afrontado, e, portanto, Deus não pode ser afrontado. Então, se você conhece a vontade de Deus, que nós estamos falando aqui em todos os cultos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Ele nos fez curados, que Ele nos fez livres, você não precisa de uma autorização para declarar cura dentro da sua casa. Você já tem. Amém? Então, reaja, seja rápido. Quando a escassez bater a porta, você diz, mas Ele supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando a enfermidade bater a porta, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Queridos, isso não pode ficar aqui ou aqui, isso precisa ser prática na nossa vida. Amém? Aleluia. Eu falo isso num cenário... Se você me diz que não teve ainda uma palavra específica da parte de Deus para você, nós dizemos hoje, isso é para você. Você é curado, você é próspero, Deus te chamou para ser livre em todas as áreas da sua vida. Amém? Nas suas emoções. Amém? Então, você precisa reagir com essas verdades. Aleluia. Mas há pessoas que elas têm uma palavra específica da parte de Deus. Amém? Que o Senhor já te prometeu coisas. Talvez uma nação para onde Ele ia te levar, ou onde nos trouxe. Talvez uma casa. Talvez etapas na sua vida ministerial. Talvez um bom casamento, um bom emprego. E você pode estar parado e esperando essas coisas acontecerem. Mas sabe, queridos, que esperar essas coisas acontecerem apenas porque recebeu uma palavra não significa andar em fé? Nós precisamos que o nosso tempo de reação seja rápido. Sabe, nós não estamos numa competição como esse esporte que eu citei. Não como a Fórmula 1, não como o atletismo, que tem ali a corrida dos 100 metros rasos, e eles precisam de um bom tempo de reação. Nós não estamos competindo uns com os outros, nem com ninguém, mas nós temos uma carreira.
Amém? E a partir do momento que nós recebemos uma palavra da parte de Deus, nós precisamos começar a nos mover com ela. Nós precisamos começar a nos mover a partir dela. Nós respeitamos o processo, mas respeitar o processo não significa ficar inerte. Amém? Sabe o que é que Deus honra? Deus honra obediência e fé. Aleluia. Diga assim, Deus honra obediência e fé. Aleluia. Em Tiago, a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando nós cremos em algo que o Senhor, Ele diz a nosso respeito, nós precisamos começar a nos mover com aquilo. Sabe? Existe um grande exemplo na Bíblia de uma pessoa que se moveu sobre uma palavra de Deus, chamada Noé. Todos nós, acredito que já ouvimos a história de Noé. Você já? Noé recebeu uma palavra da parte de Deus para construir uma arca, porque haveria um dilúvio sobre a face da terra. Sabe, irmãos, que quando Noé recebeu essa palavra, nunca tinha chovido sobre a face da terra. Então, ele não tinha sequer como saber como que aquilo seria. Mas a Bíblia não diz que Noé chegou para Deus e falou assim, mostra como é, dá uma amostra aí. Faz chover ali naquele monte para a gente ver de longe. Faz cair um orvalho aí mais denso. Deixa a gente perceber como é, para saber como isso vai funcionar. Não, Noé, ele começou o projeto que Deus tinha dado a ele. Entre a primeira martelada, a primeira madeira serrada e a construção da arca, houve um tempo. Amém? E a chegada do dilúvio houve um tempo, mas ele se movimentou naquele processo. Sabe, queridos, eu não sei o que Deus falou para você. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a tua vida, mas você precisa começar a se movimentar. Há pessoas, a gente recebeu uma palavra da parte de Deus, um tempo atrás, numa igreja que estava começando, era uma congregação do Verbo da Vida que estava começando, e o Senhor usou uma pessoa para dizer para nós que milhares passariam nas nossas mãos para que nós pudéssemos ofertar no reino. Sabe, queridos, no outro dia o nosso trabalho continuou igual, o meu salário não foi aumentado, o salário dos joelhos não foi aumentado, as nossas despesas continuaram iguais, elas não foram encurtadas, mas a nossa oferta aumentou. Porque ou eu acreditava naquilo que o Senhor estava dizendo e me movia com aquilo, ou eu jamais veria aquilo se cumprir. Sabe, se o Senhor te disse que vai te dar um bom emprego, qual é o curso que você começou a fazer hoje? Se o Senhor vai te levar para uma nação, você vai esperar chegar lá para aprender esse idioma? Para aprender uma profissão que vai ser utilizada lá? Se o Senhor vai te dar a tua casa, você já visitou o banco, já começou a procurar imóveis, já organizou os documentos. Nós precisamos nos mover com a palavra, ainda que o cenário a gente não veja nada. Sabe, as pessoas riam de Noé. Sabe, para algumas pessoas, quando nós começamos a falar que íamos vir para Portugal, as pessoas diziam, não pode, vocês vão largar tudo aqui. Quem sabe do que o Senhor falou conosco somos nós. E nós estávamos nos movendo na palavra que Ele disse. Sabe, queridos, reaja. O Senhor falou para você, comece a agir. Não é uma desculpa para você ser precipitado, amém? Para você agir de forma irresponsável, não é. Amém? Respeite o processo. Tem uma ministração recente aqui da nossa igreja em que o nosso pastor fala sobre isso. Aprecie e respeite o processo. Existe um processo, a arca levou tempo para ser construída, mas enquanto ele estava construindo, ele estava dando respostas de fé ao Senhor. Sabe, aquilo que o Senhor falou para você vai acontecer. Comece a dar passos de fé. Podem existir etapas do plano de Deus para a sua vida que ainda não chegaram, porque você não ousou dar o primeiro passo de fé. Amém? Nós temos vivido isso aqui. Nós chegamos no Verbo Porto, nós estávamos em outro lugar. E não era o primeiro. Já passou por uns outros, começou na casa dos nossos pastores. Nós estávamos em outro lugar que não nos comportava mais. E o Senhor nos deu uma palavra de expansão. Ou nós reagíamos àquela palavra, ou estaríamos lá. Ou nós reagimos à palavra de Deus e ousamos e compramos as cadeiras, ou estaríamos com aquelas cadeiras antigas. Sabe, nós precisamos dar respostas. Agora, existe uma coisa muito importante na Fórmula 1, no esporte, quando você fala de tempo de reação, você não pode queimar
a largada. Então, se Deus não deu o sinal, não saia do lugar. Não avance. Não avance. A segurança e a provisão, ela está na direção de Deus. Ela está debaixo da palavra de Deus. Amém? Aleluia. 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 Reaja independente dos resultados. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Lucas, capítulo 5, versículo 4. A nossa reação à palavra de Deus, aquilo que Deus nos diz, ela não pode depender de resultados anteriores que nós já obtivemos quando estávamos lutando com o nosso próprio braço. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Isto fazendo, eles apanharam grande quantidade de peixes, de forma que rompiam-se-lhes as redes. Amém? Se você se detiver algum tempo nessa passagem, você vai ver que aqui Simão Pedro, ele tinha passado a noite pescando. E ele nada pescou. E Jesus não era pescador, não de peixes. Amém? Jesus era marceneiro. Então, eu acredito que um pescador tem mais habilidade para entender do mar do que um marceneiro. Amém? Quando Jesus estava ali, porque ele estava falando para a multidão, ele usou o barco de Pedro como palanque, digamos assim, para falar à multidão. Pedro estava envolvido com o serviço, envolvido com o reino. Ele, sem saber ainda, ele já estava prestando aquilo que era instrumento de trabalho dele, o tempo dele, os recursos dele para o reino de Deus. Sabe, queridos, às vezes nós queremos um start da parte de Deus para alguma coisa na nossa vida. Sabe o que falta? Nos envolvermos com o reino. Porque o cristão, ele não foi chamado para enriquecer para o mundo, amém? Para prosperar para o mundo, mas para enriquecer para o reino. Nós lemos aqui, na passagem dos dízimos e ofertas, ele nos faz abundar para toda boa obra. Amém? Pedro se envolveu com o reino de Deus, se envolveu com o ministério de Jesus. E sob a palavra de Jesus, ele podia ter contestado, ele podia ter dito: você não sabe o que você está falando. Olha, naquele lado ali é que não tem mesmo, a gente passou lá. As últimas horas estava lá, se fosse do outro lado. Não, ele foi. E sob a palavra de Deus, sob a palavra de Jesus Cristo, ele pescou tantos peixes que as redes não podiam suportar. Amém? Então, se você tem uma palavra da parte de Deus, perceba no Senhor qual é o primeiro passo. Onde que eu vou startar? Como que eu começo? Mas não fique parado. E se envolva com o reino. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode abrir, por favor, em Josué, capítulo 3, versículo 14. Josué 3, 14. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aqui, queridos, o povo de Israel estava numa peregrinação rumo à Terra Prometida. E você já deve ter ouvido a história de quando eles, sob a liderança de Moisés, saindo do Egito, estiveram de frente para o Mar Vermelho. E ali Moisés tocou o mar e o mar abriu-se. Amém? E aí o povo peregrinou 40 anos no deserto. E agora, sob a liderança de Josué, eles continuavam rumo à Terra Prometida. Vamos ler. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo,
E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos lá, o povo estava diante do rio Jordão. O rio Jordão agora era um obstáculo, era algo a ser atravessado para que o povo continuasse a sua jornada rumo à terra prometida. E aqui houve instruções da parte de Deus para que o povo fosse. Josué passou as instruções que recebeu do Senhor para o povo, e a instrução era que os sacerdotes que levavam a arca levantassem a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E sabe, deixa eu dizer para você, que é o que a gente leu aqui, que quando eles chegaram na beira do rio, o rio abriu. Não. Eles entraram e as suas vestes se molharam. Sabe, tem uma palavra que nós recebemos aqui há algum tempo atrás, no nosso aniversário, que isso ficou fervendo no meu coração. Quando não parece que está a acontecer, já está a funcionar. Sabe, precisou a água molhar as vestes deles e eles continuarem em fé. Talvez, se não por fé, eles parariam na beira do rio. Vamos lá, que Deus falou que ia se abrir, abra para que a gente passe. Mas não, precisava que eles continuassem avançando. E à medida que eles avançaram, o rio se abriu e o povo passou a pés enxutos. Sabe, queridos, mova-se, reaja com aquilo que Deus falou para você. E ainda que você não esteja vendo, já está a acontecer. Já está a acontecer, já está a funcionar. Nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós não nos movemos pelo que sentimos. Talvez você esteja sentindo a água molhar as suas pernas e você diz, acho que não vai acontecer. Persista em fé, porque já está a acontecer. Amém? Você pode ficar de pé? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe, tem uma canção que nós cantamos aqui, às vezes. Se a circunstância disser... Eu estou fora do tom. Se a circunstância disser que você não vai conseguir, reaja e diga, não, eu fico com o que Deus prometeu. Sabe, queridos, existem coisas que precisam funcionar na nossa vida, mas você não pode ficar inerte esperando as coisas acontecerem. Há uma palavra de Deus liberada sobre essa igreja de crescimento. Envolva-se com a visão desse lugar. Envolva-se e você vai experimentar de crescimento na sua vida. Amém? Sabe, você pode dizer assim, eu queria tanto ter mais tempo para servir ao Senhor. Começa com o tempo que você tem. E você vai ver mais tempo chegar. Queria tanto ter mais recursos para ofertar mais ao Senhor. Honre com os recursos que você tem. E mais recurso vai chegar. Amém? Mas envolva-se, reaja. Não temos que ser aqueles que recebem uma boa palavra, culto após culto, e nada na nossa vida sai do lugar. Porque estamos parados. Porque estamos parados. Sabe, não é que Deus precisa da sua ajuda para fazer alguma coisa. Deus não precisa da tua ajuda para te dar um bom emprego. Ele precisa da sua fé. E fé tem uma ação correspondente. E fé tem uma ação correspondente. Amém? Pelo Espírito da fé, venceu-se o leão. E no poder de Deus, Fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Sarai se tornou pai de Abraão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sara se tornou mãe de nações. Como que nós falamos?
Se a circunstância disser eu não vou conseguir, eu digo não, eu fico com o que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, Agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro, pego. Sabe, se você reconhece que há alguma área da sua vida que pode estar paralisada no mesmo lugar, com algum ambiente de inércia, existe uma unção nesse lugar para tocar a sua vida. Amém? Eu convido você a vir aqui à frente, receber oração. Esse não é um momento para nós nos envergonharmos, é um momento para nós sermos ousados e rompermos e reagirmos com aquilo que o Senhor está falando a nosso respeito. Seja a sua área financeira, seja a área familiar, seja profissional, seja o serviço que você presta na sua igreja local, existe um tempo de rompimento. Sabe, eu declaro um tempo onde nós não seremos, nenhum de nós, infrutíferos. Nenhum de nós será estéril. Nenhum de nós será improdutivo. Eu declaro um tempo de produtividade abundante em todas as áreas das nossas vidas. Nós veremos pessoas enriquecerem nesse lugar, porque os recursos desse mundo são para servir o reino do Senhor. Nós veremos pessoas ocuparem grandes postos na sociedade. Nós somos e seremos uma igreja generosa que cuida dos necessitados. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu libero sobre a sua casa uma palavra de abundância e de rompimento. E nas áreas onde o inimigo tem trazido destruição, nós o calamos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh! É meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego e pego. Se a circunstância disser que eu não vou conseguir, eu digo não. eu fico com o que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem Pra mim, interromper pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. eu tudo que Cristo já me deu. Eu pego a vida. Eu pego o que é meu. Alguém que deseja oração por cura? Alguns sintomas de enfermidade? Todos curados? Amém. E se você está aqui ou através do nosso indireto, mas você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não confessou a Ele como o Senhor da sua vida, hoje é uma noite para isso acontecer. Amém? Então, se você quer, você levanta a sua mão ou você coloca aí nos comentários da nossa live e nós oramos por você. Alguém quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador essa noite? Amém? Todos salvos? Amém. Circunstância disser, eu não vou conseguir.